Muito bem, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Juízes, do capítulo 13, do versículo 1 ao 5, mas é um texto muito grande, na verdade, não para no capítulo 13, a história vai para o 14, ela vai para o 15, e é uma história muito conhecida. O título dessa ministração, você já vai entender o que eu quero falar, né? Ou de quem que eu estou falando. Porque o projeto de Deus na vida de Sansão não se cumpriu plenamente. Por que o projeto de Deus na vida de Sansão não se cumpriu da forma com que Deus havia planejado? Bom, antes de ler o texto, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que esse plano não se cumpriu, quando eu digo não se cumpriu, da forma original, da forma como Deus havia pensado, né? Se você não sabe, Sansão é uma das pessoas no Antigo Testamento que tipifica a pessoa de Cristo. Teve outras pessoas como Josué, Moisés, alguns objetos sagrados no tabernáculo, no templo, que também simbolizavam Jesus, simbolizavam Cristo. Ora, também a palavra de Deus se refere, inclusive nesse texto, como anjo do Senhor, sendo o próprio Jesus, e principalmente a figura do Cordeiro do Antigo Testamento, comumente sacrificado, era outra figura de Cristo. E tudo isso porque a Bíblia fala de Cristo do começo ao fim. A Bíblia é cristocêntrica, ou seja, você vai encontrar Jesus em todas as partes, até nos cantares de Salomão, nos provérbios, Jesus está ali, em todas as formas, de todas as maneiras, aquilo apontava para Jesus, o Messias. Muito bem, mas voltando a Sansão, a sua história e o plano de Deus e as suas escolhas, vamos ler Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. De quem o texto está falando? De quem esse capítulo 13, 14, 15 fala? De Sansão. No meu ponto de vista, uma das figuras mais sensacionais e uma das pessoas que tinha sobre si, o que nós acabamos de ler, uma das maiores promessas de ser um libertador. Por isso ele tipifica Cristo, o Cristo que veio libertar o homem, o ser humano do pecado, da morte. Mas de uma forma muito mais resumida, sintetizada, Sansão naquele momento, na sua história, veio para libertar o povo de Israel, que havia feito coisa errada, né? E por isso estava sofrendo na mão do povo inimigo, e ele seria a pessoa que protagonizaria essa libertação. O que Deus planejou para ele não foi qualquer coisa. Primeiro, que a sua mãe era estéril, ele já nasceria de um milagre. Segundo, que ele seria nazireu. Se você procurar um pouquinho depois o que é o nazireu, o voto do nazireu, era uma pessoa muito consagrada, de diversas formas. Ele era consagrada para Deus, ok? Muito bem. Mas vamos contar de forma resumida essa trajetória de Sansão, para lá no final a gente entender o que aconteceu com ele, por que da minha afirmação, né, que é, por que o projeto de Deus não se cumpriu da forma original, ou como Deus havia planejado, completamente, plenamente na vida dele. Muito bem, depois que Sansão cresce, se torna um homem, né, uma pessoa adulta, ele começa a ter uma tendência que foi muito ruim para ele. Ele começa a seguir os caminhos do seu coração, né, as suas sensações, os seus desejos, as suas vontades, e ele então agora começa a namorar, ele encontra uma mulher, ele se casa com essa mulher, e agora umas pessoas da sua família, da família da sua esposa vêm, né, e esse Sansão, no momento assim de contar histórias, ele propôs um enigma
para esses homens não sabendo o enigma, foram até a mulher dele, procurar saber o que é, e ela foi até tirar para dele a resposta, contou para os seus conterrâneos, eles vieram, contaram para Sansão, e ele ficou muito bravo, ele desceu até um outro lugar, um arraial, matou 30 homens, pegou as suas vestes, que era o preço, se caso eles acertassem o enigma, e deu para aqueles homens, mas voltou nervoso para casa. Num outro momento, ele pegou, capturou 300 raposas, olha só o que ele se tornou, e amarrou-as pelas caudas, colocou uma tocha de fogo entre elas, soltou na plantação dos filisteus, destruindo completamente aquela lavoura. Ele teve que fugir depois deste feito, né? Porque até o seu próprio povo, cerca de 3.000 pessoas da sua família, do seu clã, o perseguiu, o encontrou para tomar satisfação, o prendeu, porque eles argumentaram o seguinte: Sansão, os filisteus já dominam sobre nós, agora você vai e faz uma situação dessa, eles vão acabar com a gente, então nós vamos te entregar. Nós vamos entregar você para os filisteus. Amarraram Sansão, e ele foi todo amarradinho. 1.000 filisteus, uma guarnição de 1.000 pessoas, chegaram para pegar Sansão e certamente iriam matá-lo. Foi quando o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, ele rompeu aquelas cordas como se não tivesse nada, e como se não bastasse o desenrolar dessa situação, ele, com uma queixada de um jumento que ele acha no chão, ele mata aqueles 1.000 homens. E ali a coisa começa a ficar séria, porque não somente Sansão, não somente os seus conterrâneos, não somente o povo de Deus perceberam que tinha algo diferente na vida dele, mas como os seus inimigos, os filisteus, também viram: opa, tem um tal de Sansão lá que vai ser problema para a gente, vai causar problema, porque ele é diferenciado. Bom, no meio de tudo isso, Sansão se mostrou mulherengo. Essa palavra eu quero utilizar para vocês entenderem a sua tendência a que ele na verdade se vendeu. Ele se tornou um homem mulherengo, né? Ele ia com as prostitutas, ele ia atrás de mulher o tempo todo. E aqui eu gostaria de dar uma impressão, que é uma impressão minha, lendo todo o texto que diz respeito a Sansão em Juízes. Parece que essa área era a área em que ele era mais fragilizado, que ele mais era vencido, e ele foi vencido por isso. No meio de tudo isso, ele comete um dos seus maiores erros, talvez o mais determinante, que foi se apaixonar por Dalila. Dalila não era para ele, Dalila não fazia parte da linhagem do povo de Deus, Dalila não tinha a cultura cristã, vamos dizer cristã no sentido de Deus, né? Porque ele não era cristã, não tinha uma cultura judaica, não tinha uma cultura de conhecer Deus, não tinha as experiências com Deus. E ele se apaixona por Dalila, né? Uma coisa que não era propósito de Deus, que foi fruto da sua escolha, foi fruto da sua carnalidade. Ele bateu os olhos em Dalila e disse que se apaixonou naquele momento e disse que queria ficar com aquela mulher. E ela não fazia parte de tudo isso, era uma pessoa com quem Sansão não devia se envolver. E é uma coisa que a gente vê tanto hoje em dia, né? O julgo desigual, pessoas se envolvendo com outras pessoas tão diferentes, depois se perdem no meio das suas escolhas. Bom, no meio dessa situação toda, ele se distraiu, e o fruto da sua escolha foi realmente a sua distração. Ele passou a negligenciar o dom de Deus que havia nele, ele passou a desconsiderar aquilo que Deus deu para ele, para que ele pudesse cumprir a missão de libertador. Ele não tinha uma força para se aparecer, ele não tinha força para ganhar dinheiro, ele não tinha força para ficar famoso, ele tinha uma força que vinha de Deus para vencer os inimigos, para trazer libertação para um povo sofrido. E agora ele, totalmente distraído, desconsidera e começa a brincar com o talento que tinha, começa a brincar com a força que tinha, pensando que era indestrutível, que ninguém podia pegá-lo, né? E ele levou a tomar outras decisões, porque é assim, queridos, na nossa vida, quando nós tomamos algumas decisões erradas, uma decisão vai sendo errada uma atrás da outra. Se nós não pararmos, reconhecermos os nossos erros, falar: peraí, eu me arrependo, eu mudo, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, vira um efeito dominó de coisas ruins que acontecem sucessivamente na nossa vida. Mas veja bem, os filisteus começaram uma corrida para descobrir a fonte do poder, a fonte da força de Sansão, porque não era normal. Amarrava ele com corda, soltava, né? Amarrava os braços para trás, soltava. Matou 1.000, não tinha o que fazer com aquele homem. Então eles começam uma corrida para descobrir a fonte da sua força, e não sabendo que era o Espírito de Deus, logicamente, né? Eles foram então atrás da Dalila,
Por quê? Porque a Dalila era o ponto de contato que os filisteus tinham com Sansão para poder vencê-lo. E ela então começa a falar: poxa vida, olha a chantagem, né? Se você me amasse, você me contaria qual que é a fonte da tua força. Se você me amar, chantagem, né? Se você me amasse, você falaria. Ele começou a brincar então: olha, se vocês fizerem isso, eu vou me enfraquecer. Se vocês fizerem aquilo, vocês vão me enfraquecer. Se pegar uma trança, não sei de quantas voltas, vocês vão me enfraquecer. Se molhar, não sei no que, vocês vão me enfraquecer. Começou a brincar. E eles tentavam. O interessante, olha como que ele estava perdido, que todas as brincadeiras, todos os jogos que ele fez, que era mentira, né? Eles tentavam pegar Sansão, e Sansão se desvencilhava, destruía aquilo e dava risada, porque era mentira. Então Dalila foi cada vez mais pressionando Sansão com essa chantagem emocional, em nome de um amor que era falso, né? E até o momento que ele então comete o terrível ato de escolher revelar a fonte da sua força. As escolhas de Sansão os desviaram do plano de Deus. Nesse momento ele já estava totalmente fora, brincando, jogando. Então assim, a principal e única lição que nós temos aqui para aprender dessa parte é o seguinte: preste atenção. O fato de Deus ter prometido alguma coisa para você não quer dizer que vai se cumprir. Opa, peraí, pastor, mas você está dizendo que Deus prometeu e não vai acontecer? Pode, exatamente isso. O fato dele ter planejado para você uma vida de bênção, de vitória, não quer dizer que vai acontecer, porque existe um fator, o fator escolhas. Então assim, o diabo não pode impedir o plano de Deus na sua vida, o vizinho não pode impedir o plano de Deus na sua vida, os fatores externos não podem impedir o plano de Deus na sua vida, o que as pessoas acham ou deixam de achar de você não pode impedir os planos de Deus na sua vida, as suas fraquezas não podem impedir. Agora você, com as suas escolhas, pode sim mudar tudo, pegar caminhos errados, caminhos que não são os caminhos de Deus. Um caminho, o que se entende de um caminho? Que você sai de um lugar e vai até um destino, não é? Mas para você que quer chegar naquele destino, tem que pegar aquele caminho. Se você pega um outro caminho, você vai chegar num outro destino. Se você pega um outro e terceiro caminho, é um terceiro destino. As nossas escolhas são caminhos que nós pegamos, e muitas vezes não temos a oportunidade de voltar para aquele primeiro caminho. Então guarde isso. Não estou dizendo que Deus não quer cumprir, que Deus desistiu de cumprir. Não é Deus, é você que entrou por outro caminho. Aqui eu faço uma pequena observação: não é a palavra de Deus que vai se adaptar a você, não são as promessas de Deus que vão se adaptar a você, é você que tem que se alinhar a Deus. O fato de Deus ter um plano na sua vida não quer dizer que vai se cumprir. Para se cumprir, você tem que estar alinhado com Ele. Então assim, você pode pensar: mas Deus falou, Deus vai cumprir. Sim, Ele vai cumprir. Agora, quando Deus te prometeu, Ele condicionou também a promessa. Qual é a promessa? Não faça isso, não faça aquilo, ou faça assim, faça dessa forma. Olha a promessa que Deus fez para a mãe de Sansão, para o pai de Sansão, de quem ele seria, mas que ele não poderia fazer isso, aquilo outro, que deveria haver uma vida consagrada. Bom, o problema de Sansão, que também é o problema da nossa geração, como eu disse, são as distrações, porque o ser humano se distrai facilmente. Alguns se distraem com sexo ilícito, outros com bebidas, outros com vícios de drogas, outros se distraem com dinheiro, com fama, com trabalho em excesso. Algumas pessoas se distraem por poucas coisas, né? E os levam para esse outro caminho que eu falei que não é o caminho planejado por Deus. É só isso. Essa é a lição. O que aconteceu com Sansão foi só isso. Vocês sabem o resultado das escolhas de Sansão? Sansão, depois de ter revelado para Dalila que a força estava no seu cabelo, ela o fez adormecer, chamou os seus amigos, né? Eles cortaram o cabelo de Sansão, e quando ele acordou ele estava fraco, e o poder do Espírito Santo não estava mais nele, e Deus não se apoderava mais dele. E sabe o que aconteceu? Ele teve os seus olhos furados, queimados, deixaram Sansão cego, colocaram ele numa moinha, ele ficou como um animal, como um cavalo girando o resto da sua vida, amassando aquele trigo, aquelas coisas, aqueles cereais, como um animal para os filisteus. E dizem que ele ficava num lugar de escárnio, que as pessoas passavam e viam e diziam: olha lá o Sansão que matou 1000,
Olha lá o Sansão que era forte, olha o Sansão que se dobrou diante de uma mulher. Na verdade, ele havia se dobrado diante das suas distrações, da sua fraqueza, das suas escolhas. Alguém pode dizer, mas no final ele foi colocado lá no templo de Dagon, ele foi lá nas colunas, derrubou, tudo bem. Mas você acha que o plano de Deus foi ver Sansão cego? Você acha que o plano de Deus foi ver ele humilhado e derrotado? De forma alguma. O plano de Deus é que ele se mantivesse dentro das suas diretrizes. E com certeza, assim como Deus usou e fez com outros homens e mulheres na Bíblia, faria com Sansão, como fez com Gideão, como fez com Josué. Foram homens vencedores porque venceram pela obediência. Agora a minha conversa é com você, né? Quem sabe tem acontecido tantas coisas na sua vida e a gente tem uma facilidade de transferir para Deus a culpa das nossas frustrações, a culpa das nossas derrotas, a culpa porque os inimigos estão prevalecendo. Mas na verdade, é o momento de você olhar para dentro de você, baseado nisso, e ver se você não se distraiu e saiu dos caminhos de Deus, porque dá tempo. Diferente de Sansão, em Jesus, todos os dias, nós podemos recomeçar. Você pode recomeçar, você pode tentar de novo, e Deus está com os braços abertos para te perdoar, para colocar em você o Espírito Santo, para dirigir a tua vida, para mudar daqui para frente. Gente, essa é a beleza do Evangelho. O que passou, passou. O que você perdeu de oportunidade está perdida, mas de hoje para frente você pode mudar a sua história com as suas escolhas. Deus decidiu te abençoar. Efésios 1:3, Deus, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo, com as bênçãos espirituais. Ele já fez, é isso que Ele quer você do lado dele, Ele quer você na missão, Ele quer você no propósito. Se você saiu desse caminho, se você não está enquadrado, volte, é você que tem que voltar. Deus está te esperando, Deus está te aguardando, porque a promessa que Deus tem na tua vida ainda pode se cumprir. Mas se você se desviou só um pouquinho, então volte com intensidade, volte com força, porque aquilo que Deus tem, com certeza é o melhor. Você pode se enganar, você pode se distrair com outras coisas, achando que é o melhor para a sua vida, mas ninguém tem o melhor plano para nós do que Deus. E aqui eu me recordo de Romanos, o livro de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, para a gente terminar, né? Experimenteis transformar o vosso entendimento, a vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós achamos aqui que algumas coisas são boas, mas nosso coração engana. Deus sabe realmente o que é bom. Nós achamos que algumas escolhas são perfeitas, mas Deus é que sabe o que realmente é perfeito. Então fique com essa palavra, coloque ela no seu coração, não deixa ninguém roubá-la, e faça aquilo que você precisa fazer. Eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esta vida que de alguma forma recebeu esse vídeo, chegou até aqui, recebeu essa palavra, está com certeza pensando sobre si mesmo, está olhando para dentro de si, e é nesse momento que eu peço, o Espírito Santo ministra o sobrenatural, a transformação, a mudança radical, e quebra a força de toda e qualquer distração que tirou esta pessoa do caminho, e hoje ela está infeliz, hoje ela está incompleta, hoje ela não está bem, mas dá tempo, diferente de Sansão, dá tempo, porque o Senhor na cruz do Calvário venceu o nosso inimigo, nos dando a oportunidade de fazer novas escolhas e consertar aquilo que estava errado. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Agora eu vou chamar aqui os meus ajudantes, que nós vamos orar pelo Brasil, orar pela Itália, né? Nós estamos aqui na Itália, não sei se vocês sabem, e nós vamos orar aqui na igreja, na Arena Church, orar pelos italianos, pelos brasileiros que estão aqui na Itália, e vamos orar por vocês aí no Brasil. A gente está bem feliz. Vem aqui do meu lado, um de cada lado, Alcione e Samira, né? Isso. Alcione está com a bandeira do Brasil, né? Muito bem.
Aqui na Itália, graças a Deus, não sei se vocês acompanharam, os números estão caindo radicalmente de contaminações, de mortes. A gente acredita no poder de Deus ajudando. A gente ora para que no Brasil também as coisas aconteçam. Então, nós vamos orar. Eu quero que você ore comigo, quero que você acredite nesse poder de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós oramos por esses países queridos, o Brasil, que é a nossa terra natal, onde estão os nossos amigos, nossos familiares, a nossa história. Nós oramos para que o Brasil rompa com o mal, rompa com este vírus, que vença de forma organizada, Senhor, essa situação toda e que vai embora, que as mortes cessem, que o vírus seja vencido. Dê sabedoria, Senhor, aos governantes, dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros. Visita cada hospital no Brasil, cada enfermagem, cada ponto de vacinação, cada lugar onde tem alguém que está internada com este mal, Senhor, com este vírus, que o Senhor venha tocar e destruir e trazer cura para o nosso país, para o Brasil, Senhor. Da mesma forma, oramos pela Itália, o país onde nós moramos, onde nós vivemos. Também pedimos a bênção sobre os hospitais, sobre os políticos, sobre os responsáveis que estão na logística dessa transição, desse momento, Senhor, de restabilizar todas as coisas, de restabelecer as coisas. Abençoa, Senhor, a Itália de forma poderosa, os italianos e todos os imigrantes que aqui vivem, Senhor, e assim também abençoa cada parte desse planeta, deste mundo, onde tem alguém sofrendo, família que teve perdas, um hospital que precisa de ajuda. Socorra, Senhor, nós te clamamos como igreja, nós cremos no teu poder. Diga basta este mal, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Se você está acompanhando a gente aqui nos cultos online, compartilhe, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Compartilhe para que este vídeo chegue ao maior número de pessoas e a gente vai fazer uma bela e grande e unida missão missionária com o teu apoio, com a tua força. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.